Enfim. Bom, então, eu tenho consciência de que eu não sou nada e de que eu trago todos os meus bens em vasos de barro que são facilmente quebrados. Eu adquiro a consciência de que com barro eu não vou acumular nada e de que se eu continuar com essa vida medíocre, eu nunca vou alcançar o estado da glória, que é o céu. São Luís, ele vai dizer o seguinte: aqueles que vivem no mundo, se não se sujam pela lama, se sujam pelo menos com a poeira. Então a escravidão da vontade é dizer: agora eu não sou mais do mundo, agora eu pertenço totalmente a Deus. A escravidão da vontade vai ser isso aqui, ó, abre aí, São Tiago 4. São Tiago 4:4. Amém? Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se, fala bem forte, constitui-se. Ou imaginais que em vão, diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Palavra do Senhor. A escravidão da vontade é essa humildade de reconhecer que eu não pertenço a mim e nem ao mundo, e eu pertenço totalmente a Deus. E agora eu vou dar tudo a Deus. Já que no meu vasinho de barro tudo vai ser quebrado, eu vou dar tudo que eu tenho para quem? Para aquela que é a casa de ouro. Então, né, a nossa fraternidade pequena da Virgem Maria, tem um lema que é uma das partes da ladainha lauretana, que é a ladainha de Nossa Senhora: Domus Aurea, casa de ouro. O templo de Salomão, construído todo em ouro, aonde habitava Deus. Ela é a Domus Aurea, ela é a casa de ouro. Agora nós pegamos todos os nossos bens e ao invés de guardar no vaso de barro, a gente guarda aonde? No vaso de ouro. O vaso é dela, não é meu. Eu falo: olha, mãe, todas essas atitudes que eu estou tendo é da senhora, nada é meu. Mas o que eu vou entregar? Todos os meus bens espirituais. Tá? E os meus bens espirituais, eles vão refletir na minha vida temporal, na minha vida natural, na minha vida ordinária. Então, além de eu ofertar os meus bens espirituais, eu também oferto aquilo que é meu na ordem natural, naquilo que é ordinário, aquilo que na verdade não é meu, que Deus deu para mim, mas eu reconheço a minha escravidão da vontade que não é meu. Então vou entregar para aqueles que vivem em estado, que são solteiros, vão entregar a família, pai, mãe. Os que são casados vão entregar o matrimônio, os que trabalham vão entregar o trabalho. Mas principalmente, o que nós estamos falando aqui da escravidão, que nada mais me pertence, que eu não tenho mais nada, são os bens espirituais. Quais são esses bens espirituais? São os bens impetratórios, os bens da oração e os bens meritórios. Quais são os bens que nós vamos entregar para Nossa Senhora? Os bens impetratórios, os bens da oração e os bens meritórios. Os bens impetratórios são aqueles que nós conquistamos através da oração.
certo? Os bens impetratórios, e a oração, ela pode ser a oração propriamente, né? A minha meditação, do meu crescimento, do que eu tenho que mudar, a minha união, a minha elevação da mente a Deus, como diz São Tomás de Aquino, ou a minha penitência, certo? Os meus sacrifícios que eu faço a mim para a união com Deus. Isso vão ser os meus atos impetratórios ou satisfatórios. Então Cristo morreu, né, por nós, se sacrificou, rezou ao Pai, como um ato satisfatório. Ele satisfez a pena do nosso pecado, certo? Então nós fazemos uma penitência, nós fazemos uma oração, nós rezamos por alguém, nós rezamos por nós nos penitenciamos. Impetrar, ou seja, vai nos fazer permanecer e limpar dos pecados, das manchas do pecado, através da minha oração, que a oração não é só repetir palavras. Toda oração ela deve ser uma meditação, tá? Então, quando eu rezo, aquilo tem que produzir algo no meu coração. Isaías vai dizer: não existe um momento que nós não peçamos o Espírito que Ele não faça algo em nós. Então, se a gente fala da boca para fora, reza voando, meditando, Santa Teresa vai dizer que isso não é nem oração. Você pode rezar 1000 Ave Marias dispersas, isso não é oração. Isso não serve de nada, não faz nem diferença. Se você estiver disperso, isso não faz diferença. Por isso que a oração ela deve ser um compromisso entre você e Deus, um tempo, um local, um momento, para que você reze de verdade, para que você se ponha em oração. Para quê? Para que você consiga fazer esse ato impetratório, para que você permaneça na graça, certo? Para que você persevere e para que você cresça. E como que a gente cresce? Através dos atos meritórios. Então, por exemplo, na minha oração meditativa, Deus coloca no meu coração que para que eu progrida, eu deva mudar a minha atitude com os meus pais, com a minha família. E a partir disso eu começo a ter uma atitude de obediência maior aos meus pais, de obediência ao meu pároco, ao meu sacerdote. Isso aí já é um ato de virtude. Quando é um ato de virtude, é um ato meritório. Um ato meritório, eu não progrido nele se eu faço a mesma coisa sempre. A oração e a penitência também são atos meritórios, certo? Mas o primeiro efeito dela é um ato impetratório. Ela se torna um ato meritório quando ela parte para ser para outra pessoa. Tem uma história de Santa Catarina de Sena muito legal, que um rapaz chegou para ela e disse assim: mas eu estou muito irritado com essa situação, eu estou com muito ódio. E Santa Catarina pergunta: mas você já confessou? Ele: já. Santa Catarina falou: mentira, você não se confessou. Eu farei um compromisso de rezar por você, para que você não pague a pena desse pecado, se você fizer o compromisso de se confessar o mais rápido possível. Aí ele fica assustado, ele se arrepende, chora, vendo o sacrifício de Santa Catarina, né? E vai se confessar. O ato de Santa Catarina de rezar pela conversão daquele pecador é um ato meritório. Entendeu? Quando essa oração, quando a gente faz para os outros. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela na história de uma alma, vai relatar a primeira conversão que veio através das orações dela. Tinha um homem, um grande assassino lá na França, tinha matado muitas pessoas, e ele foi condenado à morte. Santa Teresinha começou a rezar insistentemente por ele. Ela era uma criança ainda, não tinha nem entrado no Carmelo.
E ela começou a insistir, rezava a Deus para a conversão daquele homem. E aquele homem tinha omitido, porque nas penas de morte se faz um testamento e é enviado junto para se fazer esse testamento uma ajuda espiritual. Então, lá nos Estados Unidos, que ainda tem a pena de morte, no dia da pena de morte tem um sacerdote ao lado do que vai sofrer a pena, né, do culpado ali, né, do réu. E aí ele escolhe se ele vai querer se confessar, enfim. E aí e aquele homem não queria se confessar, e Santa Teresinha foi rezando. E aí ela, criança, não tinha como ela saber se o homem converteu, mas ela soube através de uma notícia que momentos antes da morte dele, ele pediu o sacramento da confissão. Ele se confessou. Isso foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro milagre de conversão feito ali por Santa Teresinha. Então esse foi um ato que meritório, porque ele rezou por pouco. Agora, quando a pessoa faz penitência para o seu crescimento, para a união, para o crescimento diante de Deus, né, para progredir na vida espiritual dela, ela vai ter um ato, o quê? Impetratório, satisfatório. Certo? Deu para entender? Então, por exemplo, Santo Agostinho relata de Santa Mônica que muitas vezes ele acordava no meio da madrugada e Santa Mônica estava de joelhos ao lado de Santo Agostinho rezando por ele. E ela passava a noite inteira de joelhos ao lado de Santo Agostinho quando ele estava em casa rezando por ele. E aí às vezes ela pegava no sono para dormir, né? E ela dormia. Então isso foi um ato o quê? Um ato meritório, certo? O ato meritório é que vai me fazer viver a glória. O ato impetratório, ele está intimamente ligado aos méritos. Mesmo eles sendo distintos, eles têm o mesmo objetivo, que é o quê? A salvação da minha alma, certo? Na consagração a Nossa Senhora, nada mais disso é meu. Todas as minhas orações e todos os bens impetratórios e todos os bens meritórios eu não deposito mais na minha conta. Eu deposito na conta de Nossa Senhora. Mas Vinícius, você falou para a gente que a gente só vai para o céu se a gente tiver mérito, não é? E se no dia que eu morrer, vão olhar minha conta vai estar vazia. E aí? Eu vou para onde? Você não vai ter nada na minha conta? Bom, na sua conta pessoal não vai ter nada. Mas na conta da dona do banco, vai ter um monte de almas que ela salvou pelos teus méritos, pela tua ação. Ou seja, você não está depositando na conta de qualquer pessoa, você está depositando na conta da dona do banco, que nunca vai estar zerada, e nem no negativo. Nunca a conta de Nossa Senhora vai estar zerada e nem no negativo. Ou seja, mas Vinícius, tudo bem, mas se agora eu estou fazendo tudo para Nossa Senhora e para os meus, eu não vou poder rezar mais para meu pai, nem para minha mãe, pela minha família? São Luís vai escrever assim algo magistral. Os escravos de Nossa Senhora são os filhos prediletos dela, e ela nunca deixará de cuidar dos queridos, dos prediletos dela. Nem pai, nem mãe, nem filho, filha, ela nunca deixará de cuidar. São Boaventura vai dizer, né?
Não conheço nenhum homem que tenha se tornado santo que não fosse devoto de Nossa Senhora. Por quê? Porque tudo que ele viveu e vive, ele viveu e vive ainda, se estiver vivo, pelos méritos de Nossa Senhora, pela graça de Nossa Senhora, pelos dons de Nossa Senhora. Os méritos de Nossa Senhora vêm da onde? De Jesus. As graças de Nossa Senhora vêm da onde? Do Pai. E os dons de Nossa Senhora vêm da onde? Do Espírito. Ou seja, não tem aquele que foi salvo que não foi por Nossa Senhora. Então a santa escravidão a Nossa Senhora, a escravidão da vontade, ela é na verdade uma confirmação daquilo que talvez muitos de vocês não lembram, que foi o batismo de vocês. O batismo, quando nós somos batizados quando crianças, nós somos batizados, e quem assume as promessas, os compromissos e as renúncias? Os nossos pais e padrinhos. Agora, eu, pela minha vontade, por amar Nossa Senhora e entender, eu estou dando tudo a ela, renunciando a Satanás e crendo em Deus acima de todas as coisas. Então a escravidão da vontade é essa renovação das promessas do meu batismo e da renúncia a Satanás. Certo? Então agora, independente daquilo que venha acontecer, se eu viver a minha escravidão a Nossa Senhora da maneira que Nossa Senhora quer, se eu viver a escravidão a Nossa Senhora da maneira que ela pede, eu vou me unir a Jesus Cristo na eterna glória. Mas a escravidão da vontade, ela começa com um passo: a abominação pelo pecado. Eu tenho que ter um ódio do pecado. Mas sair daqui falando, eu nunca mais eu vou pecar. Mas Vinícius, eu peco. Meu filho, se você peca, você vai procurar confissão. Mas isso aí tem que doer no seu coração. Você se afastar do grupo que você participa, você se afastar do ministério que você serve, da pastoral que você serve. Mas isso tem que sangrar. O pecado você tem que chorar. Certa vez, São Domingos Sábio, ele fundou junto com seus amigos, lá no oratório de Dom Bosco, a Confraria da Imaculada, a Confraria de Nossa Senhora, onde ele e alguns de seus amigos, eles tinham o apostolado de Nossa Senhora, evangelizavam por Nossa Senhora. E uma das regras era coibir os maus elementos, identificar e coibir os maus elementos que estavam dentro do oratório, levando os outros ao pecado. Um dia um rapazinho que não estudava no oratório de Dom Bosco entrou lá dentro com a revista de imagens indecorosas. Bom, penso que deve ser de mulher, alguma coisa nesse sentido. Aí São Domingos Sávio olhou assim, um aglomerado de rapazes ali, rindo, se divertindo. E aí todo mundo ali naquela, Domingos Sávio foi chegando perto. Quando ele olhou, viu aquela revista, ele meteu assim a mão, pegou e rasgou, espatifou a revista dele. E eles começaram, nossa, mas para que isso? A gente só estava brincando, rindo um pouco, se divertindo. Que? Então vocês riem enquanto a alma de vocês está indo para o inferno? Vocês vão para o inferno rindo? Todo mundo. Mas o sentimento de São Domingos Sábio é que tem que ter no nosso coração. O horror pelo pecado. Eu pensar em pecado, já começa a renunciar. E como? São João Maria Vianney, ele vai ensinar, não lembro
muito simples. Quando a tentação vier bater na nossa porta, faça o sinal da cruz. O sinal da cruz, onde você estiver. Se você tiver um sacramental, medalha milagrosa, eu trouxe alguns tercinhos, medalhas também. Enfim, um escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Os nossos sacramentais, e aí quando a gente for falar das práticas exteriores, falar das cadeias, né, o Marlon está com a dele à mostra, né, as cadeias de Nossa Senhora. Quando a tentação vier, que eu possa usar de um valer do meu sacramental, não como amuleto da sorte, mas como a presença de Deus na minha vida. Um beijo, o sinal da cruz. A medalha de Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa, né? Ela é cunhada, quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina lá morrer, com aquela jaculatória, né? Ó Maria, concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. E Nossa Senhora promete, todos aqueles que portarem a minha medalha, e com devoção, eu lhes darei graças especiais. E principalmente a graça que Nossa Senhora quer dar para a gente é a graça da fuga do pecado. É o horror ao pecado. O horror. Teófilo, um padre da igreja, ele é um homem muito santo e quiseram fazer dele bispo. E ele não se achava digno daquele cargo. E ele negou. Ele falou assim: não quero ser bispo. Eu não sou digno. Quando ele fez isso, as pessoas ainda, apaixonaram-se mais nele. Nossa, que humildade. Tantos pegariam e assumiriam esse cara. Começaram a difamá-lo, então, falar muito mal dele, muito mal dele. Falaram tão mal dele que isso virou uma fama. Toda a cidade falou: nossa, não acredito, as pessoas não acreditam que Teófilo fez isso. E ele as acusações foram tão graves que tiraram o sacerdócio dele, ele deixou de ser padre. E ele ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva, que ele fez um pacto com o demônio. Ele procurou um mago judeu que invocou o demônio para que ele fizesse um pacto, para que ele voltasse à vida dele como era antes. E aí ele assinou com o próprio punho uma carta, falando que tudo agora dele era do demônio. E ele, antes de todos esses acontecidos, era um bom homem, um santo homem. Quando ele assinou, no dia seguinte, todas as mentiras foram desfeitas. Tudo foi desfeito. Devolveram o sacerdócio dele, tudo. Na hora que tudo foi desfeito, ele começou a chorar. E ele chorava, ele chorou durante 40 dias, sem parar. E ele foi para a imagem de Nossa Senhora e ficou aos pés da imagem de Nossa Senhora, chorando, sem parar, porque ele tinha se arrependido daquilo que ele tinha feito. Nossa Senhora apareceu para ele e falou assim: ei, Teófilo, mas não confiastes em mim? Por que fizestes isso? Teófilo, sabendo que Nossa Senhora realmente estava ali, ele disse: mas a senhora pode reatar o meu relacionamento com o vosso filho. Só a senhora pode. Por favor, converse com ele. E ela responde: tudo bem, falarei com ele. E ele continuou. Ele não saía do pé de Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora, e não parava de chorar. Passado um tempo, Nossa Senhora apareceu para ele novamente e disse: alegre-te, Teófilo. O meu filho, pelo meu pedido, te perdoou. E aí ele continuava chorando. Ele falou assim: mas mãe, a carta que eu escrevi e assinei com meu próprio punho ainda está na posse de Satanás. Eu não tenho meu coração em paz ainda. Nossa Senhora se vai. No dia seguinte, Teófilo acorda com a carta sobre o peito dele. Nossa Senhora só entrou lá, pegou, falou: você quer vir? Ninguém falou nada, não, ok.
Bom, e aí Teófilo pega, mostra a carta para o bispo dele, conta toda a história. Eles vão diante de toda a assembleia, conta todo o testemunho. E todo mundo, sabe, chora, vendo o tamanho que é os cuidados que Nossa Senhora tem para aqueles que se fazem escravos verdadeiros. O convite da escravidão é para vocês. O convite da escravidão é para todos. E mesmo diante das nossas falhas, e olha que a falha de Teófilo foi algo monstruoso, se nós tivermos um arrependimento verdadeiro, ela nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. Essa é a santa escravidão que nós estamos falando. Nós irmos até Nossa Senhora, chegarmos até ela, porque nós queremos, nós amamos e nós entendemos que nada mais é nosso, tudo é dela. Gente, nada é nosso, tudo é dela. E essa escravidão é uma escravidão a Jesus Cristo, pelas mãos de Nossa Senhora. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Perguntas? E aí, gente? Perguntar essa parte catequética é pretratório, meritório. E aí? Economia da salvação, para onde que vai meus méritos? E aí?